Olá, boa noite a todos. Obrigado por estarem comigo em mais um vídeo aqui no canal. Hoje também nós estamos chegando com o resumo das notícias do dia. A gente tem um encontro marcado de segunda a sexta-feira às 9 horas, mas hoje a gente teve um pequeno probleminha aqui na implantação do nosso novo equipamento no estúdio, mas estamos aqui e vamos começar o resumo de notícias de hoje, que você sabe que é um bate-papo que a gente tem de segunda a sexta-feira, bate-papo descontraído para trazer para você as principais notícias do Brasil e do mundo, né, do nosso estado de Santa Catarina, tudo que você precisa saber para ficar bem informado, a gente vai conversar aqui. Vamos bater um papo, vamos trocar ideias, vamos conversar sobre as principais notícias, as notícias que mexem com o seu cotidiano, que mexem com a sua vida. Se você está assistindo esse vídeo, essa live pelo Facebook, saiba que eu sou Maurício Freitas, né? E tenho um canal no YouTube. É uma experiência nova que comecei agora há menos de um mês e surpreendi-me com o número de inscritos já. Já temos mais de 5.400 pessoas inscritas. Eu agradeço a todos vocês. Você que está vendo no Facebook, corre para lá no YouTube, para a gente conversar também no YouTube, formar a nossa comunidade no YouTube. Aqui no Facebook a gente já é mais de 10 mil pessoas, né? Então, e estou fazendo essa live integrada com o Facebook para chamar você do Facebook, você que me segue no Facebook, para vir também para o YouTube nessa nova experiência nesse canal do YouTube. Lá eu falo a minha opinião, trago as notícias, né? E você pode participar aqui enviando a sua mensagem aí pelos comentários do YouTube e também do Facebook. Tá certo, pessoal? Então vamos lá, chega de lero-lero, né? Quinta-feira, 29 de abril de 2021, dia bem agitado aí, um dia bem agitado, onde a gente pode passar... todos os jornais que a gente vê, muita agitação em torno da vacina, CPI da Covid, né? E chegou a boa notícia, vou começar com uma boa notícia, né? Chegou ao Brasil a primeira vacina contra a Covid com registro definitivo na Anvisa. O lote de 1 milhão de doses da vacina Pfizer-BioNTech chegou ao aeroporto de Viracopos hoje à noite. O contrato com o Ministério da Saúde prevê o fornecimento de 100 milhões de doses já nos próximos meses. É o primeiro imunizante que conseguiu aí o registro definitivo da Anvisa, concedido lá no mês de fevereiro. Você lembra que essa vacina teve uma polêmica muito grande, né? O pessoal do governo disse que não queria comprar, e no fim acabou comprando, disse que não precisava, é uma polêmica muito grande, que inclusive é tema da CPI da Covid lá no Congresso Nacional. Essa vacina vai ser distribuída apenas para as capitais, sabe por quê? Porque ela precisa de cuidados mais complexos com relação ao armazenamento, precisa de temperaturas muito baixas, muito negativas, e, portanto, só as capitais têm aí os equipamentos para manter essa temperatura ideal para essa vacina ser conservada, né? Segundo o Ministério da Saúde, a distribuição será feita de forma proporcional e igualitária. De Campinas, São Paulo, onde desembarcou a vacina, o carregamento vai de avião para o armazém do Ministério da Saúde em Guarulhos e a partir de amanhã, a partir de sexta-feira, começa a ser enviado para as capitais. E essa distribuição acontece também no feriado de 1º de maio, no sábado, vai ter sim a distribuição das vacinas da Pfizer para as capitais do Brasil, tá certo? No 1º de maio não tem folga, o pessoal vai trabalhar. Metade do lote vai permanecer armazenado e será distribuído quando chegar o momento da segunda dose, para não dar essa confusão danada que está dando agora, de o pessoal ter liberado, né? O governo liberou, olha, pode usar, os municípios receberam as doses, guardaram a primeira dose, a segunda dose, né, para aquele grupo de pessoas que tomou a primeira dose, o município guardou a segunda dose, mas aí houve um comunicado do Ministério da Saúde, o ministro que passou aí, disse que, olha, podem usar a que estava guardado para a segunda dose, já para vacinar mais gente na primeira dose, que depois a gente manda a segunda dose. E aí está faltando, né? Problema de logística, um problema de responsabilidade que vai ser apurado aí pela CPI da Covid. A gente tem um vídeo aqui para mostrar para vocês como é que funciona o armazenamento dessa vacina. Eu vou tentar passar aqui para você. Você está no Facebook, manda o seu comentário para você participar ao vivo aí, pode fazer sua pergunta. Vamos participar. É um canal novo, tá, pessoal? Lá no YouTube, você pode participar lá, Maurício Freitas no YouTube. Aqui no Facebook, nesta página que você está vendo, e no Instagram, Maurício S. Freitas. Tá certo, pessoal? Então eu quero conversar com você. Agora eu vou passar um vídeo aqui
da chegada desse material lá no aeroporto de Viracopos, tá certo, pessoal? O aeroporto de Viracopos recebeu essa vacina. Vamos tentar colocar o vídeo aqui para você. Vamos ver como é que funciona, então. Aí, pessoal, não saiu o áudio, né? Estamos começando aqui, não saiu o áudio, mas você viu aí. Vou tentar passar para você ainda nesse vídeo o aeroporto, que é muito legal, o aeroporto lá em Viracopos, toda a estrutura que o pessoal tem que armar para receber essas vacinas, a vacina da Pfizer, que vai para as capitais a partir de amanhã, para começar a imunização com esse imunizante, que foi uma das primeiras, né, apresentadas ao governo brasileiro e que foi desprezada em certa época, né, meu querido? Vamos lá, então, continuando aqui, a Câmara Federal aprovou em votação simbólica a proposta que cria a carteira digital de vacinação pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. O texto será acrescentado à Lei 1985, que trata da organização das ações da vigilância epidemiológica. Você sabe, né? Você vai num posto de saúde para se vacinar e aí você recebe... Você tem uma carteirinha de papel. Pelo menos a minha é uma carteirinha de papel, uma carteirinha de papel onde o atendente anota ali a vacina, o lote e o dia. Só que se você esquecer a carteirinha essa de papel e voltar para tomar uma outra vacina, ela faz uma outra carteirinha. E assim sucessivamente. Eu, por exemplo, tenho umas 3 carteirinhas. Cada vez que eu vou, não acho a carteirinha aqui, aí chega lá, tem que fazer uma nova, e aí vai juntando. Aí na hora H de tomar a vacina, você não sabe quantas vacinas você tomou, quer dizer, falta esse sistema que vai registrar a vacinação das pessoas no SUS. Você tomou a vacina, aquilo fica registrado eletronicamente dentro do sistema de internet, né, da intranet do Ministério da Saúde, e aí qualquer posto que você for do Brasil, você pode ser informado, dizer, olha, de acordo com o número do SUS, você tem lá todo o procedimento que você tomou de vacina, o que facilita e acaba inibindo erros, né? Erros e mal cuidado aí com a vacina, com o dinheiro público, porque vai otimizar as doses e o governo vai poder saber exatamente quantas pessoas necessitam dessas doses, quantas pessoas tomaram, e você vai saber quais vacinas que você já tomou. Porque muitas vezes você chega num local de atendimento de saúde, a pessoa fala, você já tomou vacina de tal coisa? Você fala, não me lembro. Quanto tempo faz? Porque carteirinha tem de monte, tem 1, 2, 3 carteirinhas de vacinação, que é aquele papelzinho que o posto de saúde te dá normalmente para quando você toma a vacina. Por exemplo, eu tomei a vacina da gripe agora lá no meu trabalho e eles me deram esse papelzinho aqui, esse papel. E agora? Se eu perco esse papel, pronto. Quer dizer, não tem um registro, um caderno, uma caderneta de vacinação, né? Então, agora a Câmara Federal aprovou, votação simbólica, a proposta que cria essa carteira digital de vacinas. Mudando de assunto, mas ainda no mesmo nicho, né?
O presidente Jair Bolsonaro virou alvo de críticas no Parlamento Europeu numa sessão para discutir a pandemia na América Latina. Um deputado espanhol chamado Miguel Urbán, acho que é Miguel Urbán, afirmou que o chefe de Estado brasileiro, que Bolsonaro, pratica necropolítica. Necropolítica, um termo que eu nunca tinha ouvido. Necropolítica, que constitui crime contra a humanidade e deve ser investigado. Pessoal descendo a lenha no presidente Jair Bolsonaro. A portuguesa, uma mulher portuguesa lá, uma diretora desse grupo lá, né, do Parlamento Europeu, diretora técnica, a portuguesa Isabel Santos, comentou que a situação do país, aqui do Brasil, é mais difícil por causa do irracional negacionismo de Bolsonaro, a quem acusou de fazer de tudo para que a população não seja vacinada contra o coronavírus. Polêmica em cima de polêmica. Ainda tem a CPI hoje, que deu um bate-boca lá, mas daqui a pouquinho eu mostro para você o que aconteceu na CPI lá em Brasília, com imagens direto lá da TV Senado, um bate-boca entre governistas e oposicionistas. E hoje, uma data triste, né? O Brasil registra aí 400 mil mortos por Covid. E é complicado, né, cara? 400 mil pessoas morreram por causa do vírus no Brasil hoje. E há uma certa inépcia do governo, né? Uma falta de informação, pelo menos há. Porque hoje eu recebi no meu WhatsApp aqui, e recebo durante toda a semana, o início das campanhas de vacinação da gripe, vacine-se contra a gripe, vacine-se contra a gripe, e eu não vi, posso estar enganado, não vi ainda uma campanha eficaz de mídia do governo federal para incentivando a população a se vacinar contra a Covid. Não vi. Pode ser que haja, mas não chegou ao meu conhecimento uma campanha maciça, onde invada o seu WhatsApp com notícias, as redes sociais, as rádios, a TV, a mídia em geral, para alertar a população com relação à Covid. Eu acho que está faltando uma campanha de esclarecimento, tem muita confusão, tem muita coisa que a gente pensa que entende, mas não entende, um especialista diz uma coisa, o outro médico diz a outra coisa, uma pessoa que é partidária diz que é A, a outro do outro partido diz que é B, e a gente vai ficando nessa desinformação total, que é muito mais perigoso do que o próprio vírus, do próprio coronavírus, né? Sem contar as fake news sobre vacina, que vacina tem efeito colateral, que vacina isso, que vacina aquilo. A Anvisa também agora acabou de negar um registro da vacina, porque ela disse que encontrou um vírus que não estava inativado, que era perigoso ele propiciar outras doenças. É uma polêmica muito grande em relação à vacina no Brasil, e enquanto isso, outros países já estão há muito tempo com a população, a maioria da população vacinada. Olha só o exemplo aí dos Estados Unidos. Aliás, esse sistema de vacina deve ser o tema central da CPI, que já iniciou no dia de hoje, e definiu quem são os nomes que serão os primeiros ouvidos. Você vai ficar sabendo de tudo aqui, tá certo? Vamos lá, as principais notícias de hoje. Continuamos aqui. Quinta-feira, o Brasil atingiu a assustadora, trágica marca de 400 mil mortos. E a CPI da Covid causando polêmica, pessoal. Olha só. A CPI aprovou hoje a convocação do ministro Marcelo Queiroga, que é o atual ministro, e os ex-ministros da pasta. Vamos ver se você sabe quem são os ex-ministros. São tantos, né? Dá até para esquecer. Da pasta do governo Jair Bolsonaro, que são o Luiz Henrique Mandetta, lembra? Mandetta, no primeiros momentos da crise, era o Mandetta. Depois o Nelson Nelson Teich, e o Eduardo Pazuello, que é esse aí que dizia que era amigo do presidente, que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Saiu até um vídeo disso, você sabe. E o diretor-presidente da Agência da Vigilância Sanitária, a Anvisa, o Antônio Barra Torres, também foi convocado. Então, vem chumbo grosso por aí, os governistas contra os oposicionistas. Já tem muita polêmica com relação a alguns requerimentos que a pasta lá, o Ministério, o Palácio do Planalto, teria enviado aos senadores da base governista para que eles apresentassem na CPI, convocando pessoas que possam afirmar que as condutas do governo estão corretas, né, com relação à utilização de remédios, tratamento, né, pré-Covid, de hidroxicloroquina e outras coisas. Então, o governo se armando, e supostamente, saiu uma matéria no jornal O Globo, não tem, ainda é uma matéria, né, o governo está
dizendo que não houve esse tipo de coisa, os senadores também, Jorginho Melo de Santa Catarina e um outro senador que receberam, supostamente teriam recebido essas convocações prontas do Palácio do Planalto, teriam colocado a CPI e deu um bate-boca tremendo lá com o Renan Calheiros. Teve senador da base governista que chegou a dizer que não podia realizar a CPI porque estamos na pandemia e não poderia ser de forma remota, de forma virtual, dizendo que era temerário, que podia vazar as informações, que não haveria como fazer acariações e coleta de depoimentos de forma virtual, que é uma coisa até chega a ser até meio insensato, né? Porque aqui nós estamos virtualmente, eles estão trabalhando lá, tanto lá quanto aqui em Santa Catarina, quanto nas câmaras de vereadores, estão trabalhando de forma remota, votando os projetos de interesse deles e do Estado. Então, por que não poderia ser uma CPI com alguns depoimentos de forma virtual e de forma remota? Então, alguns senadores da base governista estão tentando, de toda forma, criar dificuldades para atrasar um pouco o andamento da CPI. O relator Renan Calheiros, que venceu a batalha jurídica, a batalha política, a briga interna no Senado, já apresentou um relatório de trabalho que também foi tema de discussão entre os senadores, né? Todo mundo quer deixar, quem é governista quer deixar para lá e quem é oposicionista quer mandar bala, tocar ficha na CPI. Então, os 3 ministros vão ser ouvidos por primeiro e também o chefe da Anvisa será ouvido lá em Brasília, na CPI do Covid, no Senado, que investiga as verbas destinadas aos estados. O primeiro lote de vacinas da Pfizer, como eu disse para você, chegou ao Brasil durante a noite de hoje. O avião tinha 1 milhão de doses da vacina e pousou lá no aeroporto de Viracopos, em Campinas, que é um aeroporto que tem capacidade de receber aviões grandes, né? Com um pouco mais de 20 minutos de atraso. Ele atrasou 20 minutos, o pessoal estava de olho no relógio. Cadê a vacina? Cadê a vacina, né? O voo saiu da Bélgica e fez escalas em Miami, nos Estados Unidos. Como as doses precisam ser armazenadas em caixas com temperaturas entre 25 e 15 graus negativos, olha só, no máximo por 14 dias, a distribuição será feita apenas nas capitais. Já imaginou essa vacina, o trabalhão que daria para conservar essa vacina aqui nos municípios que não tem esse equipamento? É complicada a logística dessa vacina, é complicada. E sobre a Anvisa, lá aquela polêmica, a Anvisa refutou a acusação feita pelos desenvolvedores da vacina Sputnik, que teve o seu registro negado pela Anvisa, de que a agência divulgou informações falsas sobre adenovírus replicante que estaria dentro da vacina. O fundo russo, né, que é quem tem os direitos e que tem a vacina, a Sputnik, postou no Twitter, olha só, as redes sociais viraram agora veículos oficiais de comunicação de vários governos, inclusive o nosso. Publicou no Twitter declarações da Anvisa sobre a adenovírus, que as declarações seriam falsas, e declarou que vai processar a agência, vai processar a Anvisa. A Anvisa explicou que os dados sobre os problemas do vetor foram enviados pelos próprios russos no relatório. Eles colocaram no relatório que havia esse tipo de problema e a Anvisa, por isso, né, não aprovou. O diretor da Anvisa chegou até o Antônio Barra Torres, realizou hoje, né, um pronunciamento para refutar, para acabar com a acusação feita pelos desenvolvedores da vacina Sputnik russa, né, que a agência fez afirmações falsas sobre a presença de adenovírus replicantes na vacina. É tanto nome novo que a gente aprendeu com essa pandemia, né? Adenovírus, média móvel. Os desenvolvedores do imunizante dizem que irão processar a agência. Mas o presidente da Anvisa explicou que o problema aconteceu com base no documento que foi enviado pelos próprios desenvolvedores quando foram fazer os testes da vacina. Então, muito complicada a situação, né? 100 dias do Tio Sam, do presidente dos Estados Unidos, 100 dias do Biden, fez um balanço dos 100 dias. A pessoa tem mania de fazer balanço dos 100 dias, mas os 200, dos 300, dos 400, o pessoal esquece, né? É o marketing até os 100 dias. Todo mundo, até vereador, faz balanço dos 100 dias. Trabalhar, né, pessoal? Tem que trabalhar, não tem que fazer balanço nenhum. Bom, mas ele fez lá da gestão. No Congresso americano, lá, vazio, né, por causa da pandemia, ele afirmou que, abre aspas, herdou uma nação em crise. Eu acho que eles fazem a mesma escola, todo tipo de governante. É a mesma escola.
na campanha, porque vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ser grande, vamos isso, vamos aquilo. Aí quando entra lá uma choradeira. Ah, o outro me deixou sem dinheiro. Ah, o outro me deixou com a crise. Ah, eu estou quebrado. Ah, o país tem esse problema. Mas ele não viu antes. Não viu antes na campanha? Ele foi obrigado a assumir o governo? Não foi, né? Ele quis ser candidato, e assim como todos os outros. Isso acontece muito na política, aqui mesmo no Brasil. O cidadão se candidata, diz que eu vou mudar, porque a cidade é isso, que o estado é aquilo, pai, vamos lá, vamos força, vamos lá, nós podemos, isso, aquilo, a musiquinha do jingle, pá, o folhetinho, o comício, a falação. Aí quando assume, fala, nossa, a cidade está quebrada, o estado está endividado, não vai dar para fazer. Ah, não, tem que ter recal. Eu acho que tem que ter recal, assim como tem de carro. Você compra o carro, e aí o carro não funciona, devolve para a fábrica. Eu acho que o político tinha que ter recal. Tinha que ter recal. Ele foi eleito para fazer um trabalho. Se ele não fez, troca, tira, troca. Mas sem muito problema. Não funcionou. Veio com defeito de fábrica. Troca. Desculpa, pessoal. Troca. Né? A gente troca presidente como troca de roupa. Né? Trocamos presidente como troca de roupa. Foi o Collor, foi a Dilma. Né? Então, vamos fazer um recall de políticos? O que vocês acham dessa ideia? Coloca aqui nos comentários aí. Cidadão foi eleito, chegou lá, não pode reclamar. Antes de ser eleito, você tem que assinar uma declaração. Eu sei o que eu estou entrando, eu sei o que eu tenho que fazer e assumo a responsabilidade. Não pode chorar, não pode fazer mimimi. Que mimimi a gente está cheio, né, cara? Mimimi a gente está cheio. Cidadão se elege, chega lá e diz, olha, eu não posso, tem forças ocultas, ou o Estado está quebrado, ou o país está quebrado. Não dá, né, cidadão? Então não se candidata. Ai, meu Deus, vamos tocando a bola aqui. Vamos então ver as capas dos jornais de hoje. Vamos à Folha de São Paulo, que é um jornal, um dos preferidos da família Bolsonaro, né? Do 01, 02, 03, 04, filhos do Bolsonaro adoram a Folha de São Paulo, e o presidente também tem uma certa restrição com a Folha. A manchete principal da Folha de hoje, quinta-feira, 29 de abril, o governo e aliados de Renan pedem tom mais baixo na CPI. Senador fala em calibrar o discurso e Planalto escala líder do Centrão para apaziguar. Pazuello deve ser ouvido no dia 5. É isso que eu disse para vocês. Né? Aliados de Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, relator da CPI, pai de um governador que será provavelmente investigado, e interlocutores do Palácio do Planalto, pediram que ele baixe o tom das críticas feitas ao governo, enquanto apoiadores de Jair Bolsonaro avaliaram que o senador exagerou nas falas iniciais da comissão, e pessoas próximas a Renan elogiaram o discurso com recados duros à gestão federal e promessas de punir culpados pela má condução da pandemia, mas pediram para ter parcimônia a partir de agora. O pau vai comer, a situação está ficando complicada. E com isso, para o Brasil, né? Mas temos que ficar de olho, a gente tem que ficar de olho, porque o Congresso continua, a votação dos projetos continua. Isso aí pode ser uma cortina de fumaça para a aprovação daqueles projetos que a gente chama de jabuti, aqueles projetos que a gente nem sabe que estão lá, mas que acabam onerando nosso bolso, né? Aumento disso, aumento daquilo, mudanças de regras, direitos conseguidos com duras penas, muita luta aí numa dessa aí, nesse apagão, porque a mídia só cuida da CPI, e o Congresso continua, o Senado continua, tem que abrir o olho, ficar de olho, para a gente não ter surpresa. Essa foi a manchete da Folha de São Paulo. E sobre o censo 2021, tem uma manchete aqui que o ministro Marco Aurélio ordena que o censo seja realizado. Ah, meu Deus, uma briga, o STF com o governo com o STF, e a gente no meio, né? Todos nós no meio. Vamos ver aqui a capa do Estadão, o Estado de São Paulo. Defesa do governo na CPI mobiliza milícias digitais. Ah, pessoal nas redes sociais, né? Senadores sofrem ataques e ameaças, nomes ligados ao gabinete do ódio têm adversários de Bolsonaro como alvo. Olha só, começou uma guerra nas redes sociais e você aí do outro lado não se influencie. Se você não tem lado, se você tem o seu lado, vamos com calma, pessoal. Vamos deixar o pessoal lá de Brasília resolver. Vamos tocar nossa vida aqui. Não adianta a gente ficar brigando. Não adianta eu brigar com o meu vizinho, com o meu amigo aqui da cidade, porque ele tem um pensamento pró ou contra fulano ou beltrano. Vamos tocar nossa vida, porque eles passam, eles saem do cargo,
Eles desaparecem, mas a nossa vida continua. A nossa vida continua, nossas contas continuam, a nossa convivência na cidade continua. Então, se você quer continuar a sua vida, quer melhorar a sua vida, não brigue por política, não vale a pena. Não vale a pena brigar por política, porque eu trabalho no meio, eu sei disso. A gente briga por um determinado cidadão, diz, olha, eu tenho... O brasileiro é muito apaixonado em tudo que faz, né? Tudo que é jogo, disputa, ele gosta muito. Pode ser política, carnaval, futebol, briga de rua, briga de galo. Então, tem que tomar um lado, né? Tem que torcer, tem que ser apaixonado, tem que soltar foguete, tem que gritar, tem que brigar. Mas aí que tá. Não vale a pena na política isso. Na política não vale. Porque eles estão brigando aqui na sua frente, na mídia, mas são amigos. E aquilo ali é um personagem que eles têm. Sabe? Personagem que eles têm. Aí depois se encontram, conversam, dão risada, né? Muitos deles, não estou dizendo que é generalizado, não é todos, não é todos. Mas a grande maioria, sim. Faz aquele teatro, aquela coisa ali, e você compra essa briga, briga com o seu vizinho, perde a amizade da família, briga com o pessoal nas redes sociais, perde seu tempo, dá dor de cabeça, leva processo, por quê? Vai defender? Não precisa defender, e nem ser contra, né? Vamos botar a nossa posição lá e respeitar do outro. Olha, eu gosto do Bolsonaro porque o Bolsonaro é o melhor presidente do Brasil. Ponto. Aí você não fala, não, o melhor presidente é o Lula. Não precisa reclamar. Você já deu a sua opinião. E ele já deu a dele. Chega de discussão nas redes sociais, que isso pode levar até a morte, né? Sem contar que hoje em dia a rede social não é mais terra de ninguém, não. Tem muita gente sendo processada, pagando multa e sendo até preso, deputados, inclusive, esse último aí, né? Preso porque declarou bobagem na rede social. Então vamos abrir o olho, pessoal, abrindo o olho para não sofrer nenhum tipo de represália. Não vale a pena entrar e brigar com políticos, né? Brigar com o vizinho por causa de política. Jornal O Globo, poderes em xeque, Supremo determina a realização do censo neste ano. Começar uma briga, tá uma disputa, né? O governo fala uma coisa, o STF vai lá e faz outra. Parece que é birra de criança. Criança brigando. E no meio disso é o mar contra o rochedo. E no meio disso que nós, o marisco, né? A onda batendo na pedra e a gente no meio ali, sem poder se agarrar. Então, olha aí. O Supremo determinou a realização do censo ainda nesse ano. A liminar de Marco Aurélio Mello irá ao plenário. O governo terá que cortar quase 2 bi para incluir a despesa do censo. 2 bilhões para fazer o censo no Brasil. O ministro Marco Aurélio Mello, do STF, determinou que o governo faça o censo cancelado por falta de verba. A liminar atendeu o pedido do governo do Maranhão. O caso irá ao plenário e a Advocacia Geral da União vai alegar que há escassez de recursos por causa da pandemia. Não querem fazer o censo, mas para outras coisas tem dinheiro, né, pessoal? Tem essa manchete aí do Estadão. Eu não sei você, mas eu estou com uma gripe daquelas, meu querido. Estou com uma gripe daquelas. Vamos continuar a nossa live aqui falando das notícias, das últimas notícias. Já tomou a vacina? Vamos ver o que os sites estão falando por aqui. Avião com 1 milhão de doses da vacina Pfizer chega ao Brasil. A manchete do G1. Manchete da CNN. Autoridades falam após a chegada do lote da vacina da Pfizer no Brasil. Ministro da Saúde prevê distribuição de 16,8 milhões de doses nos próximos 6 dias. Opa, olha aí. Essa é a manchete do portal Terra. Manchete do portal O Globo. Vacina da Pfizer. Entenda como será o uso nas primeiras doses e saiba mais sobre o imunizante que chega ao país. E o manchete da CNN, a principal, é que o Brasil recebe o primeiro lote da Pfizer. A BBC Brasil traz em sessão quente, CPI aprova devassa em dados do governo Bolsonaro sobre pandemia. E o Brasil registra 3.074 mortes por Covid em 24 horas. Faz tempo que a gente está acima de 3 mil mortes e está tudo normal, né, pessoal? O pessoal não está mais nem aí. Antigamente era novidade, o pessoal estava com medo. Chegava, vamos chegar a 1.000, estava todo mundo apavorado. Agora está 3 mil e está todo mundo na rua. Vamos lá falar da CPI? Em sessão quente, a CPI da Covid aprova devassa em dados do governo Bolsonaro sobre a pandemia. Isso é a manchete da CNN, do portal da CNN. Sessão marcada por debates acalorados, a Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI do Covid aprovou
centenas de requerimentos requisitando informações do governo federal e outras instituições, como Polícia Federal, Ministério Público, Tribunal de Contas e governos estaduais. Vai dar um forró-bodó do tamanho de um bonde lá. O objetivo da CPI, vocês vão fazer uma CPI política, mas o objetivo da CPI era pura e simplesmente investigar ações ou omissões de autoridades na pandemia, mas agora parece que virou uma CPI contra o Bolsonaro. Todo mundo contra o Bolsonaro. Já virou um palanque eleitoral. Então é coisa triste, né? Política tem hora que acerta, mas a maioria das vezes estraga tudo. Com foco na atuação do governo Jair Bolsonaro, em possíveis ilegalidades em estados e municípios no uso de recursos repassados pela União. E olha que foi recurso, hein? Foi recurso, passou bilhões de reais para municípios, para os estados, e esse dinheiro, se não chegou na ponta, tem que investigar também os governadores e os prefeitos, né? Afinal de contas, o dinheiro foi repassado pelo governo federal. Segundo o vice-presidente da CPI, o senador, o Randolfo Rodrigues, lá da Rede, foram aprovados 310 requerimentos de informação. Eles vão prorrogar essa CPI, vão fazer o governo Bolsonaro sangrar, tentar tirar o homem da eleição do ano que vem. É isso que vai acontecer. A eleição começou agora com a instalação da CPI da Covid. Então, você tem que prestar muita atenção, porque você vai conseguir identificar o que é politicagem e o que é sério nessa CPI, porque tem gente séria lá dentro. Esses pedidos que foram aprovados são de cumprimento obrigatório, ou seja, tem que ser cumprido. Fornecerão amplo material aos senadores para realizar uma devassa na atuação do governo Bolsonaro durante a pandemia. Quer dizer, o governo tem que fornecer esses documentos para a CPI. Isso vai dar um forró-bodó do tamanho do mundo. Pessoal, era isso por hoje. Tentei mostrar para você aí Opa, tem um comentário aqui, Patá 007. Aí, valeu, amigo, valeu. Aqui no YouTube. Pessoal, obrigado por estarem comigo, tá certo? Você que está no Facebook, dá um joinha aí. Passamos de 32 minutos. A gente está aprimorando cada dia que passa o nosso estúdio aqui, fazendo a montagem toda de painéis, iluminação, equipamento. O pessoal que está ali, do outro lado ali, o Lucas, o Pedro Henrique, a Vanessa e a Débora, pessoal que nos ajuda aqui na produtora. Então, um abraço para vocês, obrigado. Nós estamos construindo os nossos canais no YouTube e você pode acessar o site schoje.news, que vai estar lá essa live também nas redes sociais, no portal schoje.news, notícias de Santa Catarina, no meu blog, mauriciofreitas.com.br, aqui no Facebook, em facebook.com/Maurício S. Freitas, no Instagram, vamos conversar no Instagram, que é por lá que saem as pautas. O pessoal me chama lá no Instagram e a gente bate um papo e traz essas pautas para cá. Toda sexta-feira nós vamos entrevistar uma pessoa aqui e você vai participar com a gente. Então mande seu recado, dê o seu alô, escreva nos comentários e diga quem você quer que a gente entrevista, qual é o assunto que você quer que a gente aborde. Nós estamos só começando e eu preciso de você, preciso da sua ajuda, preciso da sua colaboração para juntos construirmos um canal no YouTube e continuarmos aqui no Facebook. Tá certo, pessoal? Grande abraço para você, grande beijo no coração, obrigado a todos, obrigado, pessoal, Débora, Lucas, Adriane, valeu, pessoal da produtora. Estamos começando, mas estamos no caminho certo e contamos com você. Grande beijo no coração, até a próxima, tchau, pessoal.